Provérbios 25. Perdão, Provérbios 16, 25. Amém. Você encontrou? Diz assim: há caminhos que parecem o quê? Parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Vá na sua Bíblia até Salmos 139, verso de número 1. Senhor, tu me sondas e me... Vamos ler todos juntos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Bendito és tu para sempre, Deus, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui. Portanto, queremos ouvir tua voz, queremos que o Senhor fale individualmente com cada um dos teus filhinhos no nome de Jesus, que a igreja diga amém. Você pode se assentar. Queridos, eu não sei se você já caiu em si quanto nós falamos de oportunidades que temos de escolher o que vamos comer amanhã, para onde nós vamos amanhã, se vamos trabalhar ou não. A verdade é que nós temos muitas opções. A gente tem a opção de ser alguém estudioso, nós temos a opção de não querer saber das letras, nós temos opções de tomar e de fazer com que a nossa vida tenha rumos de mais diversos possíveis. Nós temos a opção de escolher. Ninguém vai escolher para você qual roupa que você vai vestir, a não ser para as nossas crianças, aqueles que não têm domínio de si mesmo, eles precisam de alguém para orientá-los. Contudo, você tem a opção de escolher a meia que você vai botar, a roupa íntima que você vai usar, a calça que você vai vestir. Nós temos opções de escolher para onde nós vamos, que direção nós vamos tomar. Assim é com a sua vida. O que é que você quer da sua vida? Para onde você vai? Quais são os caminhos que você quer trilhar? Qual é a faculdade que você quer fazer? Qual é o negócio que você quer empreender? Para onde você vai? A verdade é que nós temos a opção de escolher que rumo a nossa vida vai tomar. Quais são as direções que elas vão tomar para a nossa jornada, para o nosso amanhã, para o nosso futuro. Você tem a opção de escolher. Agora deixa eu dizer algo para você que não pode ficar escondido, nem deixar de ser dito. Ainda que você tome as suas decisões, eu quero dizer para você aquilo que o Provérbios lá em Salomão disse, no Provérbios capítulo 25, Provérbios 16, verso de número 25. Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer, há caminhos que parecem direito para o homem, mas afinal são caminhos de morte. Salomão está dizendo, há caminhos que parecem direito para nós, contudo são caminhos que vão produzir mortes. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós somos limitados. Nós não conseguimos perceber, ou mesmo conhecer, o que tem no amanhã. A gente não consegue discernir como vai ser o nosso amanhã. É por isso que entra aqui um detalhe fundamental que faz a diferença na sua vida. Ou que pode fazer, depende do que você escolher. Aqui nós devemos abrir um parêntese. Por quê, pastor? Porque há caminhos que a gente toma que podem produzir para nós bênçãos, mas também podem produzir maldições. E como é que eu vou saber disso, pastor, se eu não consigo perceber? A Bíblia diz que Deus conhece todas as... Para Deus o ontem e o hoje é como a mesma coisa. E o amanhã também. Para o Senhor, o amanhã, o ontem e o hoje, Ele vê da mesma forma. Deus, Ele sabe, conhece exatamente o que nos espera amanhã. Por isso que Ele vai dizer que para nós, lá em Jeremias capítulo 29, vai dizer que Ele tem pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que nós lemos que Ele escreveu os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus, Ele tem desejado um futuro
maravilhoso para nós. Um amanhã que a gente não venha ter surpresas agradáveis com tudo. O que eu preciso fazer, pastor, para não ter caminho de morte, o que gera morte em mim, a minha vida e minha existência? Eu vou precisar pedir conselhos ao Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa para as crianças que estão aqui no santuário. Crianças, olhem para cá. Se vocês ficarem no celular ou escrevendo, vocês não vão prestar atenção no que o pastor está dizendo. E se vocês não prestarem atenção no que o pastor está dizendo, a sua vinda para cá foi infrutífera. Não vai servir para nada. Se a gente como igreja vem para cá e fica no celular, ou escrevendo, ou fazendo alguma coisa, a gente está perdendo tempo. Amém? Amém? Então, guarde seu celular, desligue seu celular para que você possa prestar atenção na palavra. Certamente Deus tem algo para falar no teu coração. Então, Salomão está dizendo para nós que há uma necessidade de nós fazermos essa avaliação, porque na nossa ótica, muitas vezes, a nossa percepção é que aquele caminho, aquela decisão que a gente tomou é a melhor opção. Ei, deixa eu dizer algo para você, guarde no teu coração, você não sabe o que é melhor para você. Ainda que pareça um bom caminho, uma boa escolha, Deus sabe com exatidão aquilo que é bom para você. E Deus quer orientar você para que você possa conseguir ser bem sucedido em tudo que você fizer. Salmo 139, verso 1, o Senhor Deus diz o quê? O Senhor me sondas e me conheces. E se existe alguém que conhece você, esse é o Senhor, seu Deus. E qual é o desejo de Deus, pastor? Que eu seja infeliz? Não! Que você seja bem sucedido em tudo. Que você seja realizado em tudo. Que haja plenitude, prazer nas suas relações familiares. Que haja plenitude, prazer lá na sua profissão. Que as coisas comecem a convergir. Agora, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso começar a saber lidar melhor com as minhas emoções. Porque um grande problema que tem acontecido hoje é que a gente não tem conseguido lidar com as nossas emoções. E as nossas decisões, quando elas são influenciadas pelas nossas emoções, a gente não consegue tomar decisões sensatas, corretas, e outras que são de cunho espirituais, a gente deixa de lado, porque as nossas emoções, elas prevalecem muitas vezes. Nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Quando o salmista diz, fazendo a declaração de Deus, dizendo, filho meu, dai-me o teu, o que o coração representa na Bíblia? As nossas emoções. É onde está reservado as nossas emoções, na nossa alma. E aí a gente tem um problema hoje de pessoas feridas na alma, corações feridos, almas feridas. E as nossas emoções, quando entram em ebulição, a gente não consegue discernir bem. Aí a gente não consegue produzir um lar como nós gostaríamos, porque o nosso lar ele está sendo carregado de emoções, a razão é colocada de lado. O nosso lar não funciona porque o espiritual não tem espaço, porque as nossas emoções predominam. Existem profissionais, preste bem atenção, profissionais de mais alto nível, com cursos específicos, que dariam a essa pessoa colocações maravilhosas, mas elas não conseguem se colocar profissionalmente. Por quê? Porque emocionalmente elas não estão preparadas para lidar com muitas situações. Certa feita um CEO contava, dizendo, eu vejo muitas palestras, eu ouço muitas palestras, dizendo que uma mulher um dia, na sua palestra, ao término, ela pediu uma consulta, eles começaram a conversar, ela dizendo, por que eu não consigo durar muito tempo numa mesma empresa? Acho que já falei isso aqui. E ele então
olhou o currículo dela, uma mulher com curso lá fora, com especialização lá fora, e ela disse, eu não consigo ficar por mais de 1 ano numa mesma empresa. O máximo foi 2 anos, mas já tem um tempo. E ele então disse, conta. E ela começou a contar, e quando ele tentava entrar, ela cortava ele, e quando ele tentava entrar, ela cortava ele, quando ele tentava entrar, ela cortava ele. E depois de quase meia hora, ele já desistiu de falar, só ela falou. E aí ele então deu o diagnóstico para ela, disse, você não para numa empresa, porque você não consegue lidar com um contraditório. Sabe o que acontece? Ele falando, o teu chefe te atura por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas não consegue te aturar por 1 ano. Porque você não sabe reconhecer os seus erros, você não ouve opinião diferente da sua, e automaticamente as pessoas se cansam da sua figura. Quando você ouvir mais, quando você reconhecer que você está falhando em algum lugar, em alguma coisa, a sua profissão vai deslanchar. Aquela mulher parou para fazer uma autoanálise, segundo ele, depois de alguns meses, ela estava bem colocada e fazendo um policiamento consigo mesma para que ela não viesse a cometer os mesmos erros de outrora. Agora, preste bem atenção, olhe para mim. Imagina uma figura dessa numa relação conjugal, em que o contraditório não tem vez, só ele ou só ela tem razão. E aí sabe o que acontece muitas vezes? O casamento se arrasta porque o cônjuge ele não quer tomar uma decisão que venha trazer um transtorno maior para a sua família. A mulher atura o cara porque ela não tem muita opção. Aí pensa nos filhos. Aí tem que aturar aquele cara chato que não ouve o que ela diz e que essa relação se torna insustentável, mas vai levando. O contrário é a mesma coisa. Tem maridos que não suportam mais suas esposas. Por que não suportam mais as esposas? Porque só a verdade dela prevalece na relação. Torna uma relação complicada, difícil. É uma torre que a qualquer momento vai desmoronar. É um caminho que está levando à morte. Não a morte física, mas a morte de uma relação. Quando o provérbio está dizendo, há caminhos que levam à morte, está dizendo, não é uma morte, são somente uma morte física, mas é a morte de uma relação. É a morte de uma profissão. E o que Deus tem para mim, pastor? Deus tem desejo que as minhas relações morram, que sofram rupturas, que não prosperem? Não. Jeremias 29, o Senhor diz, eu vou repetir para você, eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito, não de mal. Somos eu e você que insistimos em continuar numa mesma direção. É o homem que insiste em caminhar por uma direção em que a sua vida vai entrar em colapso a qualquer momento. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia, pastor? Se você desejar entregar o teu caminho ao Senhor, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você, pastor, eu sou crente, eu sei, querido, eu estou falando de vida, de entrega, de totalidade. Lembra do canto que nós cantamos? O teu amor está ganhando forma em mim, Deus quer ganhar forma dentro de você, e se você entregar tudo para Ele, Ele vai começar a conduzir a sua vida. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e o Senhor me conheces. Verso 2. O Senhor sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus
pensamentos. 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí eu penso que Deus e Ele se compara como Pai. Eu canso de dizer um texto que para mim é emblemático, João 1, verso 12. E todos quantos receberam se tornaram filhos de Deus. Gálatas 3,7, os da fé são filhos de Abraão. Então eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, quando eu tive um filho, eu aprendi o que é paternidade, o que é pai. Então eu não aguento ver meu filho sentindo dor. Eu não aguento ver meu filho passando um tipo de situação. Parece que você que é pai e mãe sabe esse sentimento, você quer sentir a dor por ele ou por ela. Aí eu penso, eu creio nisso, que Deus está no céu torcendo para o seu sucesso. Dizendo, filho, não é esse o caminho que eu quero para você. Eu conheço os seus caminhos, eu conheço a direção que você está tomando, mas eu tenho um caminho mais excelente para você, que é libertador. Você só precisa deixar ele ganhar forma dentro de você. Ele ser total em você. Verso de número 5. Tu me cercas por detrás diante de mim, e sobre mim põe a sua mão. 6. Tal conhecimento é maravilhoso para mim, é sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu? Para onde fugirei da tua face? Davi tinha consciência, uma percepção de que quem Deus era e de quem ele era. Davi está resumindo uma compreensão, uma revelação talvez que ele teve, dizendo, é verdade, onde eu vou? O que a gente precisa entender é que a nossa fé, ela precisa ser aliada com a sabedoria. A fé deve ser amiga da sabedoria. Eu não posso só acreditar em Deus, eu tenho que acreditar em Deus e usar a sabedoria do alto para governar a minha vida. Porque se eu tiver fé, ela não vai ter mais serventia alguma, se eu não saber utilizá-la. Eu creio em Deus. Muitos dizem que crê até o diabo crê, né? Eu creio em Deus, pastor, que legal. As pessoas que estão lá fora também, muitas delas dizem creio em Deus. Qual é a diferença? Eu preciso aliar a minha fé com a sabedoria e a obediência com a submissão. A fé precisa estar aliada com a sabedoria e a obediência com a submissão. Eu preciso me submeter a quem? Ao Senhor. Deus, para onde eu vou? Que decisão eu vou tomar nessa situação aqui, Senhor? Pai, nessa situação que eu estou sendo derrotado constantemente, qual caminho eu vou tomar para que isso se resolva? Me dê sabedoria do alto, para que eu consiga lidar com isso. Só que a gente olhe para cá, nós estamos acostumados. A gente está estagnado muitas vezes. Tá bom assim? Não, querido. Deus tem o melhor para você. Não tá bom assim não, por quê, pastor? Porque Deus tem o melhor para nós. Deus quer trazer plenitude, alegria no nosso coração, prazer nas nossas relações conjugais, prazer nas nossas relações profissionais, prazer, alegria, de modo que os problemas que vão surgir não serão capazes de roubar aquilo que está dentro de você. Porque problema surge todo dia. Ou a Bíblia não diz que o sol nasce para todo mundo? A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Portanto, o dia difícil vai bater a porta de todo mundo. E se existe um camarada na Bíblia, que eu admiro demais, irmãos, é um menino chamado Davi, é esse mesmo que escreveu esse Salmo 139. Porque Davi, ele foi obediente, mesmo sendo servo,
mesmo fazendo um serviço que ninguém queria fazer. Por quê? Porque, na verdade, na cultura judaica, filhos, a coisa mais nobre, mais importante, mais relevante é fazer parte do exército. Não tinha honra maior que essa, alegria maior que essa para o pai. Você não tem ideia que Israel hoje, por exemplo, até os dias de hoje, todos servem as Forças Armadas. E deixa eu dizer para você, não é reclamando não, servem com alegria as Forças Armadas de Israel. Até as mulheres. É obrigatório. Muitos têm a opção de sair do país para não servir, mas todos servem com muita alegria. O nosso guia, conversando com ele, falando sobre a filha dele, quando nós estivemos em Israel, e perguntando a ele, conversando com ele sobre, cara, mas como é que esse negócio da sua filha, você não ficou receoso? Ela não queria ir? Pelo contrário. Eu até falei para ela que se ela não quisesse, mas ela tem maior alegria de servir a sua nação. Nós estivemos no Museu do Holocausto. E para onde você anda em Israel, você vê soldados jovens, homens e mulheres com uniformes, alguns armados andando de ônibus na pizzaria, comum. Todo judeu tem prazer de defender a sua pátria, porque sabe que a qualquer momento Israel pode ser atacado por qualquer inimigo. Israel está cercado de países árabes. Dias depois, um mês, ou não foi um mês, foram dias depois de Israel ser declarado Estado, Israel foi invadido na guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Você conhece da história, você já leu no livro secular. Todo judeu tem prazer de servir a sua pátria, de defender com a sua própria vida. Eu falei, mas ela gosta. Ele disse, ela ama. E no Museu do Holocausto, nós estávamos lá, fazendo a visita no Museu do Holocausto, mostrando fotos, tinha peças de roupas, livros, recolhidos dessa época em que os judeus foram levados para o Holocausto. Você conhece a história. E eu vi algumas meninas soldadas que estavam lá chorando. É de chorar realmente, o que você vê lá é pesado, é forte, as cenas são fortes, aquilo que você vê lá no Museu do Holocausto é impactante. E as meninas choravam. Todo judeu hoje serve com alegria a sua nação. O que nós estamos fazendo para com Deus que nós declaramos servir? Davi servia lá na casa de seu pai, na função de menos prestígio. Davi tinha que cuidar das poucas ovelhas que o seu pai tinha. E seus irmãos estavam onde? No exército. Os irmãos de Davi estavam no exército de Saul. E o Davi estava cuidando de ovelha. Davi tem um serviço menos prestigiado. Qual é o serviço menos prestigiado de uma casa? Lavar a louça, recolher lixo, talvez. Davi tinha que recolher o lixo da casa. Davi tinha que fazer o que ninguém queria fazer. Quem faz? Davi. Aí eu fico olhando alguém que está fazendo aquilo que não, talvez gostaria de fazer, mas fazendo com excelência, obedecendo, cuidando de umas ovelhas chatas. Porque tem ovelha que é quietinha, irmão, mas tem ovelha que ataca até o pastor. Já viu aquele vídeo de uma ovelha que dá umas cabeçadas no pastor? Quem já viu? Só 2 pessoas, 3 pessoas? O pastor está lá, irmão, daqui a pouco a ovelha vem e bum, o pastor fez, Jesus, que ovelha é essa? Misericórdia. Aí o Davi tem que cuidar das ovelhas. A ovelhinha é boa, tem as ovelhinhas mais complicadas. Mas ele está lá obedecendo ao seu pai. Lembra? Fé com sabedoria, obediência com submissão.
Quando você tem fé e usa a sabedoria de Deus a seu favor, submete-se à vontade dele e é obediente, as coisas vão fluir na sua vida. Pastor, não sei como fazer. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de incapacidade, é reconhecimento que você precisa de ajuda. Enquanto a gente não cair em si dizendo, Deus, me ajuda. Pastor, me ajuda. Marido, me ajuda. Esposa, me ajuda. A gente vai continuar na prática dos mesmos erros, quando Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente venha criar uma identidade espiritual. Nesse trajeto, a gente vai sofrer com as oposições internas e externas. Quais são as posições internas? É o nosso ego inflamado, que não quer pedir ajuda, que não quer reconhecer que a gente tem levado a vida mais ou menos, que não quer reconhecer que a gente pode crescer muito mais que o indivíduo, como a nossa casa pode ser melhor, como a nossa espiritualidade pode ser melhor. A gente se esconde e a gente cria uma parede de obstáculos e a gente não quer que ninguém se aproxime, a gente não quer reconhecer que a gente precisa de ajuda. Só que ao mesmo tempo que a gente não reconhece que precisa de ajuda, a nossa casa vai naufragando, nossa profissão vai naufragando, tudo vai de mal a pior. Mas a gente mantém uma postura para mostrar para todo mundo que as coisas estão indo bem, quando não estão. É como uma torre que a qualquer momento vai desabar. E aí, quando desaba, o problema está mais complicado. Levante a mão e peça a Deus ajuda. Agora, tem problemas externos. Quais são os problemas externos? São as pessoas ao nosso redor. Olha o que Davi passou, irmãos. Isso é emblemático. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. Tem coisas que estão ruins, mas que pode piorar um pouquinho mais. E a gente tem que trabalhar na antecipação do problema, não remediar o problema já feito. A gente precisa andar em antecipado. Capítulo 16, verso 15. 2 Samuel 16, verso 15. Você encontrou? 2 Samuel 16, 15. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, verso 5, tá? 15, eu falei 15, né? Agora que eu estou vendo ali, verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família e da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirando pedras contra quem? Contra Davi e contra os seus servos. Olha para cá. Davi tem um trono usurpado, você conhece a história. Absalão, seu filho, toma o reinado em Israel, ele tem que sair. Por que ele tem que sair? Davi sabia que se ele enfrentasse seu filho, ele mataria seu filho, porque ele e seu exército eram homens treinados para a batalha. Só que Davi não queria enfrentar seu filho. Davi sai humilhado. E se as coisas não estão ruins, irmãos, para Davi, fica pior ainda, porque ainda no meio do caminho aparece um endemoniado para tentar roubar a paz dele. Eu não sei se acontece com você, mas de vez em quando aparece um endemoniado na minha vida. Lá na vila onde eu moro tem um. De vez em quando ele manifesta para tentar roubar minha paz. Mas de vez em quando aparece um endemoniado e as coisas não estão funcionando muito bem, e ainda aparece alguém para dizer, Davi, irmãos, estava triste, abatido, tendo que sair, tem seu trono usurpado pelo seu filho, a sua casa está em ruínas, ainda piora, porque aparece um endemoniado para amaldiçoar ele, para tacar pedra nele, dizendo, Davi, a culpa é tua, está pagando. Aí, a gente, olha para cá, irmãos, isso é significativo, isso demais. A gente comete erros no nosso passado, sim ou não?
Tem gente que diz assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria nada diferente. Eu mudaria muita coisa, irmãos. Eu fiz muita besteira. Tomei muita decisão errada. Fiz muitas escolhas equivocadas. Então Davi, ele errou no passado na criação de seus filhos. Porque aconteceu porque ele falhou na criação de seus filhos. Tá, tudo bem. Agora olhe para cá. A gente não vai ficar olhando para trás, irmãos, procurando o erro do passado. A gente precisa construir o nosso futuro. Nós precisamos construir o nosso futuro, sim ou não, irmãos? Você precisa construir o seu futuro tem que ser melhor do que o seu passado. Você está entendendo isso? O teu amanhã tem que ser melhor do que o seu hoje. Mas se eu repetir a mesma coisa, meu amanhã nunca será melhor, a minha casa nunca será melhor, a minha profissão nunca será melhor, porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Sabe o que Davi fez? Davi recebe um conselho, cuidado com os conselhos. Abissai, seu soldado, diz assim: Davi, permita que eu vou lá e tire a cabeça dele. Davi diz: não. Eu estou sofrendo a paga daquilo que talvez eu fiz, dos meus erros, das minhas falhas. Mas Deus pode transformar a minha falha em bênção. Verso 12, põe para mim, verso 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar-lhe e tirar-lhe a cabeça. Esse é o conselho de Abissai. Permita, rei, que eu vou lá e em 2 minutos, tira a cabeça desse. Quem é esse cara? Olha que Davi diz no verso 12. Põe o verso 12. Talvez o Senhor olhará para mim, para minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi sabia, irmãos, que ele precisava olhar para frente e não ficar olhando para trás. Nós precisamos começar a construir o nosso futuro. Deus vai transformar os meus dissabores de hoje em coisas maravilhosas no amanhã. Eu vou começar a consertar onde eu errei, para que tudo possa ser melhor amanhã. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde a gente tem levado a nossa vida, a nossa família? Deixa eu dizer algo para você: Deus tem caminhos maravilhosos para você, Deus tem projetos para você, planos para você. Salmo 139, verso 16. Verso 13, põe para mim, por favor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Olhe para cá. Um pai sempre escreve coisas boas para os seus. O que você deseja para o seu filho? Pastor, que meu filho seja isso, meu filho seja aquilo. O que você projeta para o seu filho? O que você gostaria que seu filho fosse? Pastor, um médico, um advogado. A gente projeta coisas boas. Ei, Deus projeta coisas boas para você, meu irmão. Deus sonha com coisas maravilhosas para a sua casa, meu irmão. Deus sonha coisas maravilhosas para a sua descendência, seus filhos. O que a gente está escrevendo no nosso futuro? O que a gente tem feito para que ele seja bom? O que a gente tem empenhado em Deus para que tudo
flua de acordo com a vontade dele. Pastor, o negócio é o seguinte, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Nós não devemos fugir do plano de Deus. Nós não devemos andar na contramão da vontade de Deus. Nós não devemos. Porque a gente, ainda que se esforçasse para fazê-lo, nós não conseguiríamos. Deus sabe exatamente aquilo que a gente pensa e deseja. Verso 3, Ele esquadrinha os meus pensamentos, o meu andar, Ele conhece todos eles. Ainda verso 4, ainda que a palavra não chegou à minha boca, Ele já sabe. Portanto, Deus sabe exatamente o que eu preciso. Deus sabe aonde as minhas volições estão me impulsionando, as minhas vontades estão me levando. Deus sabe aonde eu estou sendo inclinado. E é por isso que você precisa fazer uma autoanálise a Deus. Guia-me segundo a tua vontade. Leva-me de acordo com o teu querer. Não seja alguém que venha a ser conduzido pelas suas próprias vontades. Não seja precipitado nas suas decisões. Provérbios 21, 5. Os planos dos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Seja cauteloso nas suas tomadas de decisões. Peça orientação a Deus. Tem gente que olha para o Pedro antes do Atos capítulo 2, diz assim, eu sou igual a Pedro. Esse é o Pedro antes da conversão. Que isso, pastor? Você já leu os evangelhos? Você sabe que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu no meio dos discípulos, Jesus disse, eis que vos enche do Espírito Santo de Deus. Antes eles não tinham o Espírito Santo. E mais, eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. O Pedro, antes do batismo, é o Pedro que pegava a espada. Eu sou assim mesmo, o que é? Vamos embora, partir, vou cortar a orelha. Quem é o Pedro depois do batismo? É o Pedro que vai para a prisão. É o Pedro que prega e 3.000 se convertem. É o Pedro que agora deixa fluir o Espírito, ainda com as suas falhas, ainda com as suas debilidades, sendo aperfeiçoadas em Deus, porque Deus vai nos aperfeiçoando de glória em glória, mas é um Pedro transformado. É um Pedro que foi sendo moldado pelo Espírito Santo e se deixou moldar. Esse é o Pedro. O que eu preciso fazer, pastor? Sempre fazer essa autoanálise para que eu não venha tomar decisões precipitadas. Cuidado com a ira. Cuidado com a ira. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A minha versão vai dizer, quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. Aquele que não se ira com facilidade, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. É louco não, ele vai dar ênfase aos loucos, às práticas dos loucos. E nós precisamos ter a sapiência, sabedoria, para ponderar as nossas ações, para que a gente não venha tomar decisões e ir para caminhos que não vão gerar vidas em nós. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras?
Maior esperança há para o insensato do que para... Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para... Uma vez eu cometi um erro muito grave. Eu ouvi uma pessoa me dizendo algo, e eu de imediato, eu peguei a outra pessoa e descasquei. E a pessoa me ouviu, sabedoria, calado. Quando eu acabei de falar, ela falou, pastor, Michel, há um equívoco nisso aí. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Essa pessoa que te falou isso, talvez esteja mal informado. Sabe uma pessoa sem graça? Já viu uma pessoa sem graça? Pô, era eu. E aí eu fui apurar a situação, de fato, não era como aquela pessoa tinha me passado. Eu me precipitei na minha ação. Sabe o que acontece? Às vezes, no casamento, no calor da emoção, a gente fala o que não é para falar. Lá no trabalho, a gente fala o que não é para falar precipitadamente. A gente não pondera as nossas ações e a gente vai criando situações difíceis, complicadas. Eu preciso aprender a aguardar. Sabe o que acontece quando você toma decisões, às vezes, sem orar a Deus? Você é precipitado. A Bíblia diz, espera em Deus. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus significa aguardar o cumprimento dos projetos deles sem pressa, sem desatino, sem ajudinha. A gente quer dar uma de Sara. Está demorando muito, vou ajudar a Deus. Aí a gente se precipita. Não. Se existe um Deus que cumpre a sua palavra, esse é o nosso Deus. Se existe um Deus que continua sendo Deus, esse é o nosso Deus. Se existe um Deus que continua no governo, esse é o nosso Deus. Portanto, eu não preciso ficar temendo coisa alguma. Isaías 64:4, ele diz um texto clássico para nós. A Bíblia, ela enfatiza isso. Desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido. Está aqui, obrigado, você é rápido, hein? Porque de antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele... Deus trabalha em favor daqueles que nele... Então, aprender a esperar é sinônimo de que Deus está trabalhando, quando nele eu estou esperando. Então, eu quero te incentivar a você projetar o seu futuro em Deus. Para onde você vai, meu irmão, se Deus não estiver com você? O que te espera no amanhã, se Deus não estiver com você? Será que a tua casa vai estar de pé se Deus não estiver com você? Será que as tuas finanças vão tomar um rumo se Deus não estiver com você? Para onde nós vamos? Eu quero responder como Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida para você. Só Ele vai produzir vida em você. Então eu quero encerrar dizendo ao seu coração nessa noite que o Deus que nós acreditamos tem gerado expectativas a teu respeito. Deus tem gerado expectativas a seu respeito. E Ele já escreveu uma história linda para você. Como eu vou vivê-la, pastor? Dando ouvidos ao que Ele tem dito. Obedecendo a sua voz. E andando de acordo com a sua vontade. Construa o seu futuro nele, na presença dele. Qual será o resultado, pastor? Vai ser melhor do que o seu ontem e do que o seu hoje.
porque Ele tem pensamento de paz a nosso respeito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Coloque a mão no seu coração. Fale com Deus nessa noite. Pergunte a Deus. Faça uma autorreflexão, dizendo por onde você tem levado a sua vida, como tem sido a sua vida, como você tem gerenciado a sua casa, as suas relações profissionais, as suas relações conjugais, como as coisas têm funcionado na tua vida. Será que está tudo bom? Será que não pode melhorar? Será que a gente não pode crescer em Deus? A gente não pode viver um novo momento em Deus? Será que a gente não pode aperfeiçoar o que já está funcionando bem? Para onde você vai? Em que direção você vai construir o seu futuro, a sua casa, a sua família? A palavra de Deus diz que Ele tem pensamento de paz ao nosso respeito, não de mal. Deus sonha, como o pai sonha o melhor para o seu filho, que a nossa casa esteja em harmonia, que nosso coração tenha plenitude de alegria, as coisas venham funcionar, corroborar para que a gente tenha prazer na nossa espiritualidade, a gente não seja vencido pelas más notícias, que a gente ainda que esteja vivendo um tempo de viver um momento que a gente não esteja gostando, fazer o que a gente não se agrada, mas que Ele vai gerar no teu coração prazer e alegria. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, seus irmãos estavam no serviço que era mais privilegiado, servir o exército do rei. E às vezes a gente está na posição de Davi, atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, algumas boas, outras ruins, algumas de bom humor, outras de péssimo humor, algumas que não dão trabalho, outras que dão muito trabalho. Davi estava cuidando de ovelhas. Seus irmãos estavam no exército, comendo de boa comida, fazendo exercícios físicos, cuidando do corpo, treinando. E Davi tá por aí no campo. Deus quer construir o nosso futuro, meu irmão. Deus quer construir o nosso amanhã. Deus quer que você rompa com a incredulidade, com medo. Deus quer que você flua. Comece a falar com Deus no seu lugar. Senhor Deus, eu quero dizer, como disse Moisés, Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero que o meu amanhã, minha casa, seja uma casa feliz, alegre, plena. Eu quero que, ainda que eu esteja hoje trabalhando num lugar que eu não goste, Senhor, traz paz para o meu coração, traz prazer para o meu coração, me faça fazer o melhor. Como diz o apóstolo São Paulo, tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Me faça trabalhar nesse lugar como se estivesse trabalhando para Ti, Deus. Porque o tempo da honra vai chegar. Você vai me levar para algum lugar que eu tenha alegria, prazer. Mas hoje, eu vou começar a construir o meu futuro, fazendo melhor agora. Mesmo não estando onde eu gostaria de estar. Mesmo não funcionando como eu gostaria que funcionasse a minha casa, eu vou fazer o meu melhor, Pai. Porque eu quero construir um lar melhor amanhã. Eu quero construir um futuro na minha casa que esteja gerando prazer. Bendito seja o seu nome, Jesus. Bendito seja o seu nome para sempre, Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está
O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Por isso eu vou me esvaziar Para que ele cresça. pra você. Elevado seu peito, seu coração, seja pleno, Tudo em primazia. mim ganhar. Escute, querido, dizer algo para você. A esperança para nós. A esperança para sua casa, a esperança. Esperança, esperança. Esperança para gente. Esperança. A Bíblia diz que a palavra final vem dos lábios do Senhor. Então continue acreditando, enquanto Deus não determinar que as coisas não vão se encerrar, aí na esperança. Então faça o teu melhor para construir um futuro melhor para você, daquilo que você tem aguardado em Deus. E creia, acredite. Deus continua no controle, amém? Quem quer um futuro melhor? Quem quer um amanhã melhor? Creia, irmãos. Nós vamos construir dias melhores para nossa família, amém, queridos? Levante suas mãos. Pai, leva teus filhinhos debaixo da proteção e guarda, campo seus unhos verdadeiros, livra todos os males. Que a boa mão do Senhor com eles esteja. Assim como os seus trouxe, leve em segurança. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. A igreja diga amém. Pai, Pai, Deus te abençoe em nome de Jesus. O teu amor está ganhando forma.